Aqueles textos que eram marcados com pincel, eu utilizei toda essa técnica para fazer o meu trabalho. Tem uma particularidade nas minhas pinturas que eu comecei como abstrato, as pinturas iniciaram como abstratas e com o tempo eu senti a necessidade de retomar um pouco isso que eu fazia, que era fazer as ilustrações com figuras humanas, principalmente. Então essa fase figurativa que eu apresento aqui remete muito isso. Seria a utilização do abstrato, né, alguns elementos gráficos como letras e principalmente imagens de figuras humanas. Seria basicamente isso. E logo na sua primeira exposição, você já foi comparado aí com grandes nomes, né, da arte, por exemplo, Tomio Otaki. Né? Como é que foi para você, na sua primeira exposição, foi em 93, como é que foi você já ser comparado aí a grandes nomes? Deve ter sido um grande prazer e um grande mérito. Sim, realmente foi muito prazeroso, mas também uma responsabilidade muito grande. Na época dessa exposição, como eram abstratos, e essas pinturas lembravam um pouco a pintura do MAB, então as pessoas associavam muito a isso. E vários críticos falavam, puxa vida, ele vai ser... ele tem uma linha do MAB, tem um toque da Tomio Otaki, né? Mas por um lado, prazeroso, por outro lado, muita responsabilidade. Eu espero que esteja fazendo jus a esse elogio, né? Digamos assim. Não, mas com certeza, aqui pelas obras que nós estamos vendo, o que foi falado, o que foi criado, você está correspondendo. Então aqui eu gostaria de perguntar para você, o que é mais difícil de ser feito? O figurativo ou a questão do abstrato? Porque já que você começou a sua exposição com abstrato, dentro da questão da artística, o que seria mais difícil você tá desenvolvendo? Qual das artes seria mais difícil? Olha, difícil, eu diria que o que é difícil é um desafio. Isso é uma motivação muito grande, pelo menos para mim, né? Fazer o figurativo tem a dificuldade de fazer a anatomia perfeita, fazer os objetos de uma forma perfeita, com uma luz perfeita. Isso é um desafio. Mas o abstrato, você fazer um trabalho que tem elementos figurativos, juntando com o abstrato, é muito complicado, mas é muito pessoal. Eu acho que, como desafio, depois que eu realizo uma obra, eu fico muito satisfeito de ter conseguido fazer. Um exemplo seria aquela obra do Arlequim, que é o limiar entre o abstrato e o figurativo. Eles quase se entrelaçam, né? É claro que alguns outros trabalhos, o figurativo praticamente predomina, mas tem a essência de uma composição que eu faço, porque muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, mas o seu trabalho é uma colagem. Na realidade, é uma composição e não uma colagem. Qual a diferença? A colagem, você utiliza elementos já impressos e vai agregando. O meu trabalho é uma composição. Utilizo elementos figurativos, às vezes até elementos gráficos, né? Junto com um toque abstrato. Realmente, nós estamos vendo aqui, o pessoal está podendo acompanhar as suas obras, e realmente parece que é algo que foi colocado, foi impresso, e realmente são traços maravilhosos. E você faz algumas releituras, também está aqui, tem alguns quadros seus que são releituras, você pode falar um pouco disso para nós? Sim, inclusive releitura é uma coisa que foi amadurecendo muito tempo, por quê? Na época que eu fazia só abstratos, já que era um desafio para mim de dominar a composição abstrata, mesmo naquela época eu já sentia um pouco da necessidade, um pouco da curiosidade e um pouco, digamos assim, da diversão de você pegar elementos emblemáticos, simbólicos, representativos como a Mona Lisa, como a Odalisca, como Vitruviano, Leonardo da Vinci, e fazer uma leitura pessoal. Então,
isso se torna ao mesmo tempo desafio e alguma coisa um pouco divertida. Não são todos, mas quando eu faço, eu procuro colocar esses elementos pictóricos, que é uma grande referência pictórica, na minha concepção artística, né, de composição. E Taquita, todas essas obras que nós estamos observando aqui, que estão aqui, né, em exposição, tem alguma que você tem assim um apreço maior, que de repente tem uma história diferente, que você queira nos contar? Bom, é claro que para todo artista é muito difícil você deixar de não gostar do que você faz, né? Eu sei que alguns artistas, até se não gostarem do seu trabalho, acabam destruindo. Não é o meu caso, mas tem alguns quadros que é muito pessoal. Eu já tenho um quadro que para mim foi muito representativo, que é o primeiro dessa série, que eu coloco para exposição, mas não coloco para vender. E qual seria esse quadro? Obviamente não está aqui, né? Mas é um outro elemento que eu sempre quis pintar, que era o anjo. A minha filha gosta muito de anjo. Eu falei, olha, eu vou fazer um quadro de anjo, né? E fiz. Então, esse quadro também tem essa particularidade, ser o limiar entre o abstrato e o figurativo. É um anjo, uma escultura de anjo, e a base dele, o fundo dele é todo abstrato, né? E a família influi muito no seu trabalho? Assim, eu digo como inspiração, né? Às vezes um pedido especial tem essa ligação, né, intrínseca aí da família com a questão das obras de arte? Tem. Mas é uma relação muito simples. Obviamente, eu já pintei um quadro para minha filha, que esse quadro está na minha sala, né? E a minha filha tem ajudado até a carregar os quadros para algumas galerias, né? Ela muitas vezes está presente lá no meu ateliê, ela fazendo os quadrinhos dela e eu fazendo os meus quadros, as minhas pinturas. É que uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm dúvida. Você trabalha nos seus quadros, nas suas obras, o tempo integral? Ou você, infelizmente, aí tem que estar dividindo esse tempo com outros trabalhos que você tem que estar desenvolvendo? Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país. Eu poderia até estar lá fora, buscando espaço, mas eu acho que eu tenho raízes muito fortes aqui. Não é o momento. Em função de família, em função de uma série de coisas. O fato de ter começado abstrato é que na época, no início dos anos 90, como a minha atividade na publicidade, que é uma outra atividade que eu exerço até hoje, eu fazia muitas ilustrações, então fazia muito figurativo. Então o abstrato era um desafio. Essa explicação por que eu ter começado como abstrato. Evidentemente que eu mantenho essa atividade, né? Eu tenho prazer em realizar também, até mesmo porque, da mesma forma como Leonardo da Vinci, ele era arquiteto, engenheiro, até quase médico e fundamentalmente artista, pintor, todas essas expressões visuais, seja publicidade, seja pintura, é claro que o meu foco principal é pintura. Eu respiro, eu acordo, eu durmo, eu faço tudo pensando em arte. A minha forma de viver é baseado, inspirado para realizar trabalho de arte. Mas, da mesma forma que se eu estivesse lá fora, durante o dia estaria trabalhando com a pintura e de noite, de repente, um garçom, aqui eu faço o contrário. Trabalho bastante à noite, os finais de semana, às vezes feriado, pintando, exercendo essa atividade que eu realmente amo. E durante o dia estou lá, batendo meu cartãozinho de ponto, entre aspas, né? Fazendo trabalhos de direção de arte, trabalhos publicitários, trabalhos de comunicação. Olha só, pessoal, para vocês verem como é difícil trabalhar aí
com arte no Brasil. Nós temos aqui um exemplo, né, de um artista plástico que você vê com obras maravilhosas e que aí tem que estar dividindo o seu tempo com os trabalhos, claro, que ele gosta também, mas se fosse em outros lugares, de repente nós teríamos aí uma superprodução aí de obras, né, mais do que nós temos hoje. Não que seja insuficiente, mas acho que nós teríamos uma produção maior, uma divulgação maior na questão das artes. E Taquita, para quem não puder acompanhar aí durante esse mês a exposição aqui, você tem um site, você tem e-mails para que as pessoas possam, além de acompanhar o seu trabalho, de ver suas obras, entrar em contato? Sim, o meu site é www.taquita.arte.br. Taquita com K e arte sem o E final. Arte mudo, né? taquita.arte.br. O e-mail, dentro do site, você pode acessar o e-mail. Muito bem, Taquita, eu agradeço. Foi um prazer imenso de estar aqui podendo conversar com você, aprendendo um pouco mais sobre suas obras, e eu desejo a você muito sucesso, não só nessa exposição, mas outras exposições em todo o seu trabalho aí como artista. Eu que agradeço, é um imenso prazer, principalmente falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da minha vivência e, por fim, é uma oportunidade para os artistas aqui desse país. Obrigado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre obras de arte aqui com os nossos amigos, o Marcelo Neves, o Cláudio Taquita. Então, para vocês que estão nos assistindo, um grande abraço e uma boa semana.